Vamos para a segunda parte desse culto, a ministração principal. Quero aqui convidar o Eduardo Láquila a estar pregando essa noite. Graças a paz, povo de Deus. Amém. Aluno do ETAD. Alguém falou aí, né? Hoje é o culto do ETAD. Para a glória de Deus, tivemos esse privilégio, essa responsabilidade de trazer a palavra nessa noite. Foi melhor mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias em Juízes, capítulo 15, versículo do 14 ao 17. Gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor tem falado no meu coração nesses últimos dias, a respeito de primeiro amor, de esgotamento espiritual, de cansaço. Eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Juízes 15, versículo 14 e 17. Está conseguindo ir? Não? Travou? Juízes 15, versículo 14 ao 17. Amém. Quando ele chegou a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que lhe ligavam os braços se tornaram como fios de linho, que estão queimando no fogo, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. Próximo. E achou uma queixada fresca de jumento, e estendendo a mão, tomou-a, e com ela matou 1000 homens. Disse Sansão: com a queixada de um jumento, montões e mais montões, sim. Com a queixada de um jumento, matei 1000 homens. Só até aí por enquanto. Logo no início, eu acredito que todos já sabiam do que se tratava, de quem nós estávamos tratando, e era Sansão. Sansão foi o 13º juiz de Israel. Ele veio à vida através de uma palavra profética, de um anjo que apareceu para os seus pais, e disse que eles teriam um filho que iria libertar Israel dos filisteus. Então ele veio debaixo de uma promessa, sua mãe era estéril, inclusive. E a promessa que havia sobre ele era de uma força descomunal. Como nós podemos ver no versículo anterior, não cabe a um homem normal, um homem comum, matar 1000 homens com a queixada de um jumento. Então havia uma operação espiritual sobre ele. O Espírito Santo operava através de Sansão. E nesse episódio, inclusive, nós vimos um grande agir do Espírito Santo, uma unção que veio sobre Sansão para que ele fizesse algo para Deus. Essa unção que o tomou, essa força que o tomou, ela era usada para Deus. Ela foi dada por Deus e usada para a glória dele. E o que é interessante é que após esse grande combate, imagina lutar com 1000 homens, com a queixada, após tudo isso ele ficou extremamente cansado. Nós vamos ver nos versículos posteriores que ele sentiu sede, ele ficou extremamente esgotado, aquele conflito tinha gerado grande cansaço nele. E aí nós vamos seguir a leitura a partir do versículo 15. Não, desculpa, a partir do 17. E acabando ele de falar, lançou da sua mão a queixada e chamou-se aquele lugar de Ramá-Leí. Próximo. Depois, como se tivesse grande sede, clamou ao Senhor e lhe disse: pela mão do teu servo tu deste esse grande livramento, e agora morrerei eu de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor abriu a fonte que está em Leí, e dela saiu água, e Sansão, tendo bebido, recobrou alento e reviveu, pelo que a fonte ficou sendo chamada de En-Hakkore, a qual está em Leí até o dia de hoje. Então nós vemos, após essa operação sobrenatural de Deus através da vida dele, ele entrou num nível de esgotamento muito grande, ele ficou fadigado, sentiu sede, a ponto de achar que ia desfalecer, que iria morrer. Então ele clama ao Senhor, e o Senhor faz brotar água, né? O Senhor o surpreende, provendo aquilo que ele precisava. E o que eu acho interessante
é que, se nós observarmos, Deus não respondeu à necessidade de Sansão. O que Deus respondeu foi ao clamor dele, foi à oração dele. Então nós vemos alguém cansado, que ao buscar no Senhor encontrou o refrigério, encontrou a saciez daquilo que estava procurando. O que estava o matando era a sede, Deus proveu a água. Então a partir daquele momento ele foi satisfeito através daquilo que ele necessitava. Então nesse momento eu gostaria de diferenciar os dois tipos de unção. Aqui nós vemos duas operações do Espírito Santo, da unção de Deus sobre ele. Primeiro foi a unção externa, que levou ele a fazer aquilo para o Senhor. Através da unção externa, ele pôde servir a Deus. Mas nós vimos que apenas essa unção externa não foi o suficiente, porque ele realmente conseguiu fazer aquilo que o Senhor tinha designado, mas ele ficou extremamente esgotado. Se não fosse a unção interna, que é aquilo que Deus não fez através dele, mas aquilo que Deus fez por ele, ele estaria desfalecido, não teria adiantado nada, ele teria perco as forças. Então é interessante nós vermos aqui que nós temos duas unções, a externa e a interna. E há um tempo atrás eu vi um testemunho do pastor Luciano Subirá, tratando de uma situação muito parecida que veio a ele, que aconteceu na vida dele. Ele conta que quando ele tinha aproximadamente 23 anos de idade, ele já pastoreava uma igreja, e o pastor dele falou o seguinte, para ser pastor na minha igreja tem que tirar férias. E ele se queixou, falou, não, eu sou muito novo, eu não quero tirar férias e tal. E o pastor falou, se quiser, tem que tirar férias. Aí ele, achando que era o cara tal, que estava no vigor, no auge do ministério, ele pensou, vou tirar de 10 em 10 dias, e nesses primeiros 10 dias eu vou lá para o lugar que tem a praia. Vou achar um lugar que tem a praia, só que assim, eu vou ficar na praia, mas todo dia à noite eu vou montar uma agenda, eu vou pregar todo dia. E assim ele fez. Montou a agenda dele lá, o pastor recebeu ele na casa, e ele já avisou o pastor, pastor, eu estou de férias, meu pastor me colocou de férias, então não exija muito de mim, assim, uma oração todo dia, você não vai me pegar orando o tempo todo, porque eu estou de férias, eu vou descansar. E ele conta que o pastor concordou, falou, realmente, né, o cara está de férias, pode descansar, fica tranquilo. E aí, beleza, ele foi seguindo essa vida, passava o dia inteirinho na praia, na hora que dava a hora de ir para o culto, ele ia correndo para o culto. E chegava no culto, as coisas aconteciam. Pessoas eram curadas, famílias eram restauradas. Estava vendo um mover sobrenatural de Deus. Ele estava muito empolgado, muito feliz com tudo aquilo. Pensa, na praia e as coisas acontecendo, ele estava satisfeito demais. Era tudo que ele precisava. E ele continuou nessa vida. Segundo dia, mais pessoas curadas, famílias sendo restauradas. Um mover muito top. E ele continuou. Chegou no 8º dia... Ele estava lá na praia, estava beirando a hora do culto, ele lá na praia, ele viu que estava atrasado, foi correndo embora. Na hora que ele saiu da água, ele falou que veio uma dor repentina na cabeça dele, que ele não conseguia ficar em pé. Algo que parecia que ia dar um troço nele, achou que ia morrer. Ele foi se arrastando até o carro, disse que entrou no carro e desmaiou. E acordou só na hora que chegou lá na casa que ele estava hospedado. E ninguém percebeu muito que ele estava passando mal nesse nível, né? E aí ele chegou, tudo sujo de areia, tal, água salgada, e já se jogou na cama lá que o pastor tinha oferecido para ele. Do jeito que chegou mesmo, se jogou. E segundo ele sentiu uma sensação de morte, que ele perdeu o sentido da vida. Ele falou que um vazio o acometeu, que ele não sabia como expressar aquilo. Seguido de uma dor que parecia que ele ia morrer. E aí o pastor entrou, bora meu filho, está na hora de ir para o culto e tal. Ele falou, pastor, estou sem condição, estou para morrer aqui. O pastor ficou preocupado e tal, ele tinha alguns amigos hospedados com ele, todo mundo foi se arrumando para o culto e estava indo. Aí ele falou para os amigos, agora vocês vão me deixar na praia, a gente estava junto, e agora que eu estou aqui morrendo, vocês vão me deixar e vão para o culto. Fica aqui e ora comigo, ele falou. E os amigos ficaram, eles começaram a orar. Nessa busca, ele falou que nos primeiros 30 minutos, ele não estava sentindo nada, ele estava naquele mesmo estado, que parecia que ele iria morrer. E eles persistindo em oração, ele buscando ao Senhor em oração, ele falou que depois de uns 30, 40 minutos, ele sentiu um refrigério muito grande no interior dele. Ele descreve que a sensação que ele teve, que foi uma experiência pessoal, ele sentiu como se houvesse mel sobre o corpo dele. Uma textura meio diferente, algo que estava trazendo um alento muito grande, ele estava ficando bem de repente. E a alegria voltou, ele sentiu um refrigério, ele se sentiu pronto para fazer a obra. Ele falou, cara, agora eu vou levantar e vou partir para o culto. E do jeito que ele melhorou, ele já levantou e falou, vou ir para o culto, nem que seja para orar lá pelo pessoal e tal.
E ele ouviu o Espírito Santo falando de forma bem clara com ele: não vá, fica. E sabe, naquele momento ele se sentiu confrontado: mas como assim? Eu estou bem, agora que eu estou bem, eu não posso ir para o culto, vou ter que ficar. E foi isso que ele fez. Ele escolheu ficar. E naquele momento aquilo trouxe um grande crescimento para a vida dele. Porque assim como nós citamos há pouco de Sansão, que fez muito pelo Senhor, operou muito pelo Senhor, mas ele ficou fadigado. Não bastava aquilo que ele fazia, não bastava a unção que Deus o capacitava para fazer para o Senhor. Sem a unção interna, sem a presença do Espírito Santo saciando a sede dele, nada adiantava. E foi essa experiência que ele teve. Muitas vidas estavam sendo curadas, mas enquanto isso o vaso, o instrumento estava morrendo. Ele estava desfalecendo, porque ele estava fazendo muito para o Senhor, mas ele não estava vivendo em intimidade com Deus. Ele não estava desfrutando da oração. Essa unção interna, essa fonte que nós vimos que Sansão usufruiu dela no momento que teve sede, se nós lembrarmos, ele acessou como? Por meio do clamor, foi por meio da oração. E sabe, essa fonte continua disponível para a gente. Nós vemos lá em João, no capítulo 7, versículo 37, coloca para mim, Ed, por favor. Essa fonte não cessou, ela continua disponível para nós nos dias de hoje. João 7, versículo 37. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Glória a Deus. Rios de água viva. A fonte não cessou. Agora, a grande questão é que ela é acessada de uma forma. Assim como Sansão a acessou por meio da oração, essa fonte que jorra no nosso interior como um rio de água viva é acessada da mesma forma. É só em oração. E sabe, às vezes nós estamos servindo ao Senhor, estamos aqui dentro, fazendo muito por Deus, operando muito em nome dEle, curando enfermos. Muitos de nós temos testemunho aqui de pessoas curadas. Às vezes tem famílias sendo restauradas através de você, na sua célula. Mas como é que está o vaso, o instrumento? Como é que está o instrumento? Será que está sedento assim como Davi estava? Será que estava desfalecendo assim como Sansão estava? Desculpa. Sabe, Deus não quer que nós nos movemos apenas nessa unção externa, aquilo que Ele nos capacita. Deus é Deus de relacionamento. O que Ele mais quer é esse mover, esse fluir dentro de nós. É isso que faz sentido. O fazer para Deus só faz sentido se Ele estiver operando em nós. E às vezes nós estamos aqui dentro fadigados. Muitos talvez estejam aqui hoje nesse culto, cara, se sentindo cansado. Pensando, mas tipo, por que eu estou aqui? Eu vim de novo, mas eu estou tão cansado. Eu preciso de fé, estou cansado. Sabe, é o momento da gente examinar o que está gerando esse cansaço. Será que é o mesmo problema que esses exemplos que a gente falou teve? Será que é a falta de comunhão, de oração? Será que Deus tem feito muito através de você, mas essa unção interna acabou? Deus não está fluindo através disso? E sabe, Jesus é o maior exemplo. Cara, pense, Jesus era Deus, mas era homem. Isso é algo bem difícil de compreender, mas ele era homem. Ele passava pelas mesmas necessidades que nós, tinha as mesmas vontades, era tentado assim como nós somos. Mas ele era Deus. E mesmo assim ele não negligenciou a oração. Ele não negligenciou esse operar interno do Espírito Santo na vida dele. Nós podemos ver, temos várias menções bíblicas mostrando essa natureza humana de Deus. Lá em João 4,6, não precisa pôr, Ed. Lá mostra que Jesus se cansou. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 2, Jesus teve fome. Lá em João, versículo 19 e 28, Jesus sentiu sede. Lá em Mateus 8, 24, ele tinha necessidade de dormir. Jesus estava com sono. Assim como eu e você, ele estava cansado, com sono. E lá em João 11, 35, ele chorou. E aí, se nós formos examinar o Evangelho, mas são muitas e muitas situações, pode colocar para mim aí, de Marcos 1, versículo 35, onde nós vemos Jesus lá atendendo o povo, curando, expulsando o demônio, e de repente ele fala: gente, estou saindo para orar.
E sabe, ninguém entendia, como assim? Um monte de gente precisando aqui do Senhor. Não, eu preciso parar para orar. Então ele entendia que não era só fazer, que não era só operar, ele tinha que ir lá recarregar as baterias. Ele precisava ir lá ter comunhão com o pai dele, senão não adiantava nada tudo que ele estava fazendo. Nós podemos ver em Marcos 1,35, ó, de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. É Jesus. Se Jesus, durante o ministério dele, não negligenciou a comunhão, a intimidade, a oração com Deus, imagina a gente. Como que nós vamos fazer, como que Deus vai cumprir os propósitos dele na nossa vida, se nós negligenciarmos a oração? Nós não vamos conseguir. E talvez nós podemos fazer muita coisa, mas enquanto isso vamos estar mortos, fadigados. Tudo muito sem sentido. Você faz, não sabe nem por que faz, entra na rotina. E não é isso que Deus tem pra gente. Apocalipse 2, versículo 1. Nós temos uma igreja vivendo algo muito parecido. É a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, versículo 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste a prova os que dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nós vimos acima o tanto de coisa que aquela igreja fez, não foi pouca coisa. Eles resistiram às situações mais difíceis, eles perseveraram. Eles eram uma igreja ativa, que fazia muito para Deus. Mas daí ele chega lá embaixo e fala, tipo assim, ó, não adiantou nada. Vocês abandonaram o primeiro amor. E seguindo o versículo, por favor, Ed. Ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste. Ele compara com uma queda, abandonar o primeiro amor. E arrependa-te e praticais as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeiro, se não te arrependeres. Deus convida aquela igreja para arrependimento. Ele falou, não, tipo assim, não preciso das suas obras, eu quero é ter relacionamento. Deus não é um patrão que cobra performance, que cobra resultado, Ele é um pai que quer intimidade. Isso fica evidente por tudo isso, Ele não quer simplesmente o nosso serviço, Ele não quer simplesmente a nossa performance. O que Ele quer é relacionamento, é primeiro amor. E eu já comentei isso com alguns jovens no Project, né? A respeito dessa palavra. E eu sempre me questionava o porquê dessa questão de primeiro amor. Eu não entendia por que primeiro amor. Se eu estou caminhando com Cristo, a tendência é todo dia o meu amor ser maior por Ele. Por que eu tenho que voltar lá para o primeiro? Hoje eu quero amar a Deus mais do que ontem. Não fazia sentido para mim essa questão de voltar ao primeiro amor. E como eu acho legal, como o Espírito Santo fala com a gente, um dia indo tomar água, do nada veio essa palavra e eu entendi, né, o que Deus estava querendo tratar com isso. É porque se nós lembrarmos aí, buscarmos na memória, você que já teve essa experiência do primeiro encontro, sabe, quando se entregou sua vida para Jesus, nada é como esse momento. Sabe por quê? Porque nós entendemos o nosso estado pecaminoso, o choque com a glória de Deus, com quem Ele é, com a santidade do Senhor, que vem em contraste com as nossas limitações, com a nossa fadiga, com o nosso pecado, é algo que não tem explicação. Porque nós nos humilhamos, nós reconhecemos, realmente eu não sou nada, olha esse que está diante de mim, olha esse que morreu por mim, que amor que é gerado nesse momento. E esse grande amor que é gerado é porque nós estamos numa condição de humildade. A gente reconhece, meu Deus, eu sou pecador, eu preciso desse amor. Por isso que o convite é diário de voltar ao primeiro amor. Porque às vezes ao longo da caminhada, a gente está na igreja há 10 anos, 5 anos, 2 anos, 20, 30, uma vida dentro da igreja. A tendência é a gente ficar como a igreja de Éfeso, só fazendo, operando, performance. Você é melhor do que ninguém para fazer, porque você faz há muito tempo, você faz muito bem. Mas às vezes o convite é volta para o primeiro amor.
Às vezes a gente começa a achar que eu não dependo mais, né, do Senhor, porque eu sei fazer. Falando disso, eu lembro da gente no início aqui do ministério, os jovens, há 10 anos atrás. O Henrique faz parte dessa época, tem uma galera aí. A gente jejuava demais para tocar, mas jejuava que vocês não imaginam. Orava para tocar um hino, era uma oração lascada, jejum e tal, porque a gente sabia que era limitado, a gente dependia totalmente dele. A gente precisava, a gente sabia, Deus, eu não consigo, eu preciso de você, eu não sei nem fazer aquelas notas, eu preciso de você. E muitas vezes eu vejo, se nós negligenciarmos hoje, eu sei tocar, os meninos pensam, a gente pensa, não, eu já toquei essa música, 10 anos que eu estou tocando a mesma música. Eu não preciso orar, não preciso jejuar para Deus operar através de mim. E essa é a tendência da gente em qualquer área aqui dentro. Nós vamos ficando autônomos e soberbos espirituais. Essa que é a verdade. A gente já se acha um pouco melhor do que aquele que entrou há 30 dias na igreja. Ou talvez, se eu tenho 10 anos, eu sou melhor do que entrou há 5. Já tive mais experiências. Deus já operou mais através de mim. Sendo que, na verdade, o convite é de humildade, de sentirmos o primeiro amor todos os dias. É o primeiro amor, é Ele que tem que estar nos dominando e operando em nossas vidas. Deus não quer simplesmente que nós venhamos fazer muito por Ele. Ele quer lugar de relacionamento, Ele quer intimidade, Ele é Pai. Ele nos ama, Ele nos fez para relacionamento. O jardim, todo o projeto de Deus foi para relacionamento. Então, que nós não venhamos ser uma igreja que faz muito, uma igreja que opera muito para o Senhor, mas às vezes negligenciando o mais importante, que é a presença dEle. E sabe, essa palavra falou muito comigo. Eu estou compartilhando e eu convido a vocês a fecharem os olhos e começar a examinar dentro de você. Sabe, o que tem te movido a estar aqui? Quando você vem para o culto, isso é hábito? Você acostumou todo domingo estar aqui? Será que nós acostumamos a todo domingo estar aqui em cima do altar e tocar? Será que acostumamos a todo domingo estar aqui? Vou mídia, vou dirigir culto, vou fazer alguma coisa, vou servir. Será que é só costume que nos traz aqui? Será que é porque desde pequenininho sua mãe e seus pais te trouxeram na igreja, você acostumou a estar nesse lugar? O Senhor nos convida hoje a voltar ao primeiro amor, a rever o porquê estamos aqui. Se estamos aqui é porque o amamos, é porque o desejamos. Não é por performance, Ele não está atrás dos resultados que vamos oferecer para Ele. O que Ele quer é o nosso coração, o que Ele quer é desenvolver intimidade com a gente. Que possamos voltar ao primeiro amor todos os dias. Que essa palavra possa ecoar em nossos corações todos os dias. A cada culto que nós formos vir aqui, que não seja o nosso hábito, que não seja a nossa responsabilidade pelos cargos que temos aqui dentro, que não sejamos pelo compromisso do medo do pastor ver que faltou, que nós possamos vir por amor, é porque Ele merece a nossa adoração, é porque Ele merece o nosso louvor, sabe, que nós não viemos nos acostumar com o momento, eu sei que o culto vai ter uma adoração, depois a palavra de oferta, e você não está viajando, você nem adora mais no louvor, porque você cansou que o menino erra a nota todo dia. A tendência é essa, nós vamos esfriando, nós vamos acostumando, e o Senhor nos quer no primeiro amor de novo. O Senhor nos chama, nos convida a prestar um culto racional para Ele, de todo o coração. Você não é melhor do que o dia que o Senhor te resgatou, nós precisamos nos humilhar diante dEle todos os dias, todos os cultos, como se fosse a primeira vez, como se fosse a primeira vez. E assim o Senhor vai poder nos usar cada dia mais, assim vamos poder fazer muito mais pelo Senhor, a partir do momento que usufruímos dessa unção interna que o Senhor tem para as nossas vidas. Feche seus olhos, comece a buscar a presença do Senhor.